Hoje é dia de estreia no canal. A sessão React tá no ar. Vamos começar reagindo a uma entrevista de um jogador que é idolatrado por duas torcidas rivais. É um caso raro no futebol. Mas qual será o clube pelo qual Zidanilo tem um carinho maior? É isso aí, ó. Tá aqui o Zidanilo. Essa camisa que ele tá, vermelha, para não dar briga entre São Paulinos e corintianos, é a camisa do Vila Nova de Goiás. Isso aí. O clube pelo qual ele se aposentou. E o gancho, né? Qual que é o motivo também que a gente trouxe isso? Primeiro, porque o Zidanilo falou muita coisa interessante nessa entrevista que a gente vai falar daqui a pouquinho. E em segundo lugar, porque esse ano vão fazer 20 anos da conquista da Libertadores e do Mundial pelo São Paulo, número redondo, mas também 13 anos da última conquista de um time brasileiro no Mundial de Clubes, que foi o Corinthians. Tá certo? Você gostava do Zidanilo? Muito. Eu adorava o Danilo. O segundo jogo que eu fui na minha vida no estádio, que foi São Paulo e River Plate, na Libertadores de 2005, para mim, meio que a história recente do São Paulo ela se divide entre antes e depois daquele jogo, até mais do que a conquista em si, né, contra o Atlético Paranaense. Aquele foi o desafio que o São Paulo tinha contra um time gigante da Argentina, e será que seria capaz mesmo? E foi. E o jogo foi se estendendo até depois dos 30 do segundo tempo, que este homem pegou aquelas bolas que ele pegava de fora da área, abriu o placar, e depois o jogo acabou 2-0, porque Rogério Ceni, o patrão, fez o gol dele de pênalti, e depois o São Paulo, enfim, fez um jogo gigante na Argentina, mas eu tenho muito carinho, porque, assim, era uma época, tinha mais de 70 mil pessoas no Morumbi. Quem lembra desse jogo? Quem for velho, decrépito, como nós, vai lembrar. E aí pode comentar aqui embaixo. Pode comentar aí. E essa entrevista que a gente vai reagir é o seguinte, o Danilo recentemente deu uma entrevista para o podcast Pod Silo, do Nivaldo De Silo, jornalista da Band, onde ele foi perguntado, né, sobre questões, as comparações São Paulo e Corinthians. E essa entrevista é muito interessante, é muito surpreendente, e eu vou falar por quê, porque foi muito acirrada a preferência dele. E por que isso é interessante? Porque eu vou falar alguns dados, alguns números do Danilo entre os dois clubes. Presta bastante atenção nesses números. E os números pelo Corinthians são muito maiores. Em termos de participação em jogos, né, efetivamente, em anos. A identificação que ele criou no Corinthians foi muito grande. Ele jogou no Corinthians de 2010 a 2018. Fez 359 jogos e 36 gols. No São Paulo, ele jogou de 2004 a 2006. Jogou 3 anos no São Paulo. Ele fez 193 jogos e 37 gols. Né? Mesmo com menos jogos, fez mais gols no São Paulo, então. Ele foi campeão da Libertadores e Mundial em ambos os times. Ganhou um brasileiro pelo São Paulo, um paulista pelo São Paulo. Ganhou 3 brasileiros pelo Corinthians e 2 paulistas. Tá bom ou não? Eu acho que... e pelo Corinthians ele ainda ganhou uma Recopa. Tá bom de títulos, Zidanilo ou não? Muito. É impressionante, né? Como que ele foi um jogador vencedor e personagem central da trajetória de jogos decisivos por ambos os times, né? E tá aí um jogador também que gostava de fazer gol contra o São Paulo, hein? Jogando com a camisa do Corinthians. Meu Deus do céu. Já conhecia, né? Ele já conhecia bastante o adversário ali. E é isso. Uma carreira que tá de parabéns mesmo. Vamos lá, então. E no final do React a gente ainda vai falar a nossa opinião para qual lado pende mais o coraçãozinho do Zidanilo, do goiano Zidanilo. Goiano de São Gotardo. São Gotardo. Então vamos lá, então. Vou colocar aqui, vou compartilhar a tela para a gente ouvir a entrevista do Zidanilo ao podcast Pod Silo. Tá fácil para ele. Vamos lá, Danilo? Bora. Então vamos. O maior zagueiro que você já enfrentou? Ípia. Isso. Lembra do Ípia? Lembro. O zagueiro finlandês do Liverpool. Isso mesmo. Exatamente. Tem algo a dizer? É surpreendente, né? Tanto zagueiro para escolher, ele escolheu esse cara. Mas tá bom, se ele acha, né? Não, e aquilo, né? Se ele poderia ter escolhido o Davi Luiz, que jogou a final pelo Chelsea. Exatamente. Não escolheu por quê? Porque o Davi Luiz não é tudo isso que falam, né? Que sempre falaram a carreira inteira dele. Um dos zagueiros mais superestimados da história do futebol. Não só brasileiro, como mundial. Luiz Soares que o diga, né? Exato. Quem não entendeu, joga na internet aí no YouTube,
as canetas que o Luiz Soares dava no Davi Luiz. Mas antes fica aqui no vídeo e termina de ver o que o Danilo falou. Exato. Então ele escolheu o Ípia, né? Do Isso. Liverpool. Play. O Liverpool. O maior goleiro que você já enfrentou. Dida. Dida. É, Justo. justo. Lembrando que o Danilo enfrentou o Dida no final da carreira dele. Ele jogou no Grêmio, na Portuguesa, no Internacional, né? E Exatamente. o Danilo, como a gente disse, ficou de 2010 a 2018 no Corinthians. Isso aí. É, tá tudo bem, vai. Meu Deus, o Dida era um fenômeno. Mesmo com idade avançada, era um fenômeno. Sem querer ser etarista, mas o Dida jogou até os 50 anos. Pois é, mas é muito frio demais, né? Uhum. Então vamos lá, hein? Autuori ou Tite? Pera aí, antes de responder, eu já vou começar a fazer a minha conta aqui. Pode Isso, ser? pode. Coisas relacionadas ao São Paulo e coisas relacionadas ao Corinthians. Então, por enquanto, Como ele falou, por enquanto, Ripia, um fator que é mais relacionado ao São Paulo do que ao Corinthians. Pode ser? Então vai lá. Autuori ou Tite? Autuori. Mais difícil. Autuori. é, Contra Tite. exatamente. Tite e sua titibilidade. O Tite com todo o pacote. Imagina o Tite, pacote Tite. Titinho, Kleber Leite. Quanto que será que esses caras não interferem na avaliação dos jogadores quando vão se lembrar do Tite? Ah, não sei. Só sei que há de se respeitar o grande professor Paulo Autuori, Sim. né? Treinador que é sempre citado por esses jogadores que tiveram com ele no São Paulo, na conquista da Libertadores e do Mundial. E é até uma coisa impressionante, né? Porque o Tite ganhou mais coisas pelo Corinthians do que o Paulo Autuori ganhou pelo São Paulo. E mesmo assim, o Autuori acabou marcando mais o Danilo do que o Tite. Aparentemente, o encantador de serpentes não tem encantado mais tantas serpentes quanto costumava encantar. Exatamente. Então, 2, São Paulo. Essa é boa agora, hein? Liverpool ou Chelsea? Liverpool ou Chelsea? Liverpool. Liverpool. Ele achou mais difícil, então. Ele achou mais difícil. Achou mais jogar com difícil o Liverpool. Lembrando que era o mesmo técnico, tá? O Rafa Benítez, espanhol, era técnico do Liverpool em 2005 e ele era o técnico do Chelsea que perdeu para o Corinthians em 2012. É incrível. É incrível. O cara é viciado em perder para brasileiro no Mundial. E tem aquilo, né? Recentemente o Oscar do São Paulo, que estava no Chelsea nessa época, ficou no banco. Ele disse que ficou revoltado porque ele ficou no banco. Lembra em 2005? Que você também estava morrendo de medo que entrasse um jogador? Eu morria de medo. Na época não tinha muita coisa de internet e tal. A gente acompanhava mais pelas matérias na TV, né? E aí toda matéria falando do Liverpool era porque o Peter Crouch, ele tem mais de 2 metros de altura, e um monte de bola ele cabeceando. Meu Deus do céu. E esse cara ficou no banco o jogo inteiro, entrou no finalzinho. Mas Enfim. não foi páreo para a zaga do São Paulo. Vamos lá, então. É isso, Liverpool. Maior Libertadores. Aquela que você ganhou pelo Corinthians ou aquela que você ganhou pelo São Paulo? A do São Paulo foi a primeira. Você tá vendo que o coraçãozinho dele tá mais São Paulo, hein? Tá mais tricolor. Por enquanto tá, né? É engraçado, porque assim, a do São Paulo, claro, foi muito especial e tudo mais. E foi a primeira que ele ganhou na carreira dele, mas a do Corinthians foi a primeira Libertadores do Corinthians. E ele com um papel, assim, também fundamental. Cara, e ganharam invictos essa Libertadores. E a final contra o Boca, enfim, foi bem marcante também, mas é curioso que ele fale São Paulo. E ele deu um passe de calcanhar pro Sheik fazer um dos gols contra o Boca, né, na final, no Pacaembu. O Danilo, cara, ele era muito decisivo. Muito. Ele crescia, assim, em jogo grande, e você achava que ficava essa coisa, ele é lento. Lembra? Lembro. Ele é lento, mas é o falso lento. Ele pode ser lento com o corpo, mas ele faz a bola andar, ele faz a bola correr. No São Paulo, cara, eu lembro, assim, que ele fazia muito mais uma função tática do que uma referência técnica como ele foi no Corinthians. Mais experiente e tal, tocava melhor a bola, tratava melhor a bola. No São Paulo, ele fazia uma função ali que facilitava o jogo do Júnior em 2005. Ele caía para o lado esquerdo e defendia também. Quando o Júnior subia, ele fazia uma dupla muito boa com o Júnior.
Lembra, Júnior? Perfeito, É. claro. Então é isso, hein? Libertadores, deu São Paulo. Maior mundial. Você ganhou pelo Alvinegro ou pelo Tricolor? Pelo Corinthians. Pelo Corinthians. Então, aí parece que ele tá querendo não fazer uma média, mas, pô, se foi mais difícil. Não, mas é que ele fala agora, quer ver? Eu esqueci, eu parei antes, ó. Gol do Mineiro. Não. Eu não sei se ele fala, porque ele participou da jogada, do gol do Guerreiro também. Mas ele vai falar agora. Gol do Guerreiro ou gol do Mineiro? Ah, é isso. Quer falar então? Quer ver essa resposta? Pode ser. O gol do Guerreiro. Gol do Guerreiro que eu participei do lance. Legal. Aí, ele participou. Então foram dois quesitos aí a favor do Corinthians agora. O Mundial e o gol do Guerreiro que ele escolheu. É, porque ele participa realmente do gol. Se não tem ele ali, não sai o gol. Também é uma bola meio espirrada ali, aquela coisa que parece que ele tá caindo. Ele tinha muito lance assim, né? Uhum. Você achava que a jogada tava meio perdida e ele ia meio devagar, assim, e fazia o que tinha que ser feito. Jogava simples. Esse Danilo. Vamos lá, então. Ceni ou Cássio? Ceni. Ah, Essa bom. daí, você vê que ele não, diferentemente de muito fanfarrão aí, jogador, comentarista esportivo, ele não titubeia, não. Ele dá na lata. É. Né? Uhum. E aqui, assim, o Cássio, pra mim, ele é um monstro de goleiro. Monstro. Agora, o Rogério Ceni é difícil chegar a comparar. Né? É Comparar difícil. com o Rogério Ceni é complicado. Sem dúvida nenhuma. Dá Escolheu pra certo. entender, né? A escolha. Sabendo quem é o Danilo, um cara humilde, um matuto humilde, que não mente, né, fala a verdade, não tinha outra resposta para dar se não fosse essa. É. E não nem titubeou. Acredito que seja muito marcante mesmo. Conviver ali, ter convivido com o Rogério como jogador, capitão de São Paulo e tudo mais. Itaquera ou Morumbi? Morumbi. Ó, não sei não, o placar tá aumentando em favor de São Paulo, hein? Não sei se esse coraçãozinho dele, ó, tem 3 cores. Nós somos um pouco suspeitos para falar, né? Morumbi é um lugar de um afeto gigante, então hei de concordar com o Zidanilo. E é um afeto para ele também, pelo visto. Sim. Uma coisa que marcou ele. E agora, a última, Corinthians ou São Paulo? Aí tem que ser os dois, né? Primeiro tempo São Paulo, segundo tempo Corinthians. Não dá pra escolher um. Não dá, os dois tá na minha vida, né? Onde eu fui feliz nos dois. Legal. Boa. Valeu, Danilo. Tá aí, gente. E aí ele ficou em cima do muro. Cara, mas é incrível, né? Como que o cara conquistou. Cara, ele consegue. Ele é ídolo dos dois times, dois rivais. Acho que eu não lembro assim, de um caso parecido. Nem eu. E com tantas conquistas, né? Uhum. Com tantas conquistas. É até surpreendente isso. Por ele ter ficado muito mais tempo no Corinthians, a identificação com o Corinthians e o corintiano, ela é mais recente. Ele tem um trabalho recente nas categorias de base do Corinthians, até atuando como técnico da equipe principal, em alguns momentos que o time acabou ficando sem técnico, aí colocou lá o Danilo, enfim, para quebrar um galho, né, digamos assim. E ele tem números impressionantes, né, pelo Corinthians, pelo São Paulo também, mas pelo Corinthians é mais recente, então eu acho que é surpreendente mesmo ele ter optado, né, por coisas relacionadas ao São Paulo nessa entrevista. Deu 5-2. Não pode ser. Deu 5-2 no coraçãozinho dele, as coisas relacionadas ao São Paulo. Cara, mas eu tava pensando aqui, nessa proporção de títulos, no peso dos títulos, o que significa um Mundial e uma Libertadores. E o peso entre as rivalidades. Uma coisa é o Vitor, lá na década de 90, ter ganhado pelo São Paulo e ter ganhado pelo Cruzeiro, a Libertadores, pelo Vasco. Outra coisa é o cara sair ir para um time rival e ter ganhado títulos do mesmo peso, que é gigante, que é a Libertadores, o Mundial e o Brasileiro, e um monte de coisa. Eu acho que o Danilo é um caso raríssimo no futebol brasileiro, eu acho que ele é único. Porque se você for ver, o Fábio Santos também ganhou pelo São Paulo e pelo Corinthians. Só que o Fábio Santos era reserva. Exatamente, o Danilo era titular em ambos. Danilo foi titular em ambos. Não é muito louco? É muito louco. É incrível. Realmente. Então é isso. Na nossa opinião, então, o Danilo, ele, apesar de ter ficado muito tempo no Corinthians, ter se identificado muito no Corinthians,
ter treinado o Corinthians, né? Foi treinador do Corinthians, inclusive, interino por alguns jogos. Ele ainda tem aquela quedinha pelo tricolor. Tem que ver se ele não está... de repente tem mais identificação com o Corinthians, mas como não estava trabalhando lá, talvez tenha ficado um pouco ressentido, e Matuto, que com poucas palavras, aproveitou a entrevista para dar uma cutucada, não sei. Essa interpretação sua é ótima. É isso, gente. Isso o que aí. vocês acharam? Você acha que ele tá mais para São Paulo ou para Corinthians? Você acha que tá empatado? Manda no comentário aí. E também sugira pra gente aí algumas entrevistas de ex-jogadores, jogadores, jornalistas, que a gente vai reagir, tá bom? É isso. Beijo na alma. Assine o sininho para receber notificações nos nossos vídeos. E é isso. Tchau.